Você já parou para pensar por que as pessoas precisam de Jesus? Alguma vez já passou pela sua mente? Por que nós precisamos falar de Cristo em todo culto? Porque nós precisamos crer em Cristo Jesus. Porque nós precisamos levar Jesus para todas as pessoas. Será que as pessoas não estão bem do jeito que estão? Nós estamos numa época muito famosa e muito mal compreendida. Qual é essa época? Natal. Eu já ouvi ontem um Feliz Natal de uma pessoa que nem sabe o que significa o Natal. Por isso, a partir de hoje, nós vamos fechar o ano iniciando uma série de mensagens que vão ter como objetivo responder a uma simples pergunta: por que Jesus nasceu? O Natal é a comemoração da vinda do Papai Noel. É isso? Porque parece que é, mas não é. O Natal é uma lembrança do nascimento de Cristo. E por que ele nasceu? Para que ele veio? Nós vamos tentar responder essa pergunta e outras que nós fizemos agora nessa primeira mensagem, olhando para um texto que mostra a necessidade do homem de um Salvador, que é o texto de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos 1, de 18 até 32. Antes de nós lermos, eu vou dar um pouquinho de contexto para nós. Essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que ficava em Roma, por isso aos romanos. E na verdade ele não conhecia pessoalmente essa igreja. Ele conhecia alguns irmãos somente dali. Por isso que ele escreve essa carta. Não só para se apresentar aos romanos, mas principalmente porque ele via a igreja de Roma como um ponto estratégico para o evangelismo da sua região. Ele já tinha pregado o evangelho em todas as regiões da Ásia, e agora ele queria ir para a Europa. E o destino dele era a Espanha, mas antes de chegar na Espanha ele precisava passar em Roma, para que aquela igreja apoiasse ele em oração e também enviasse recursos para ele poder pregar o evangelho ali. Mas Paulo ele tinha muitos inimigos, homens, principalmente judeus, que já estavam ali em Roma, que inventavam mentiras contra ele. Homens que diziam que ele não era apóstolo de verdade e que o ensino dele era uma heresia. E Paulo sabia que eles iam tentar manchar o seu nome ali em Roma para ele não ser apoiado. Por isso, no meio dessa carta, ele se apresenta para a igreja. Mas ele não só apresenta a si mesmo, mas apresenta a doutrina que ele pregava. Ou seja, aquilo que ele cria e que ele ensinava sobre o evangelho. Ele queria chegar em Roma o mais rápido possível. E ele estava pronto a anunciar o evangelho ali em Roma. E olha o que ele diz no versículo 15. Romanos 1,15, ele diz assim: de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. A pergunta é, por que Paulo estava pronto para pregar o evangelho em Roma e depois na Espanha? Por que os europeus naquela época eles precisavam ouvir do evangelho? E é isso que Paulo vai responder nos versículos 18 em diante. Então nesse texto, Paulo vai responder a seguinte pergunta: por que os homens precisam do evangelho? Por que os homens precisam da boa notícia a respeito de Jesus Cristo? E a resposta de Paulo é dividida em 3 partes. A primeira parte dessa resposta, nós encontramos nos versículos 18 até 20. Olha o que ele diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade,
são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. A primeira parte da resposta de Paulo é: os homens precisam do Evangelho por causa da revelação de Deus. Os homens precisam do Evangelho por causa da revelação de Deus. Olha o que ele diz no 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Perceba 3 detalhes que chamam a atenção nesse versículo. Primeiro, o que é a ira de Deus? A palavra ira, ela normalmente, quando você pensa em ira, minha mãe está irada. O que você está pensando acerca da sua mãe? Que ela está com raiva, ela está espumando pela boca, está vermelha, cheia de violência ou de mau humor. Quando a gente fica irado, a gente quer dizer que nós estamos irritados com algo, que nós ficamos de mau humor, que nós não suportamos ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Mas normalmente nós ficamos irados porque alguém fez algo de errado contra nós, ou algo contra quem nós amamos. Mas quando a Bíblia fala a respeito da ira de Deus, ela não se refere ao mau humor de Deus, ou ao ódio de Deus. A palavra ira significa indignação, repulsa, aversão de Deus a algo. Agora, se a gente pensa a respeito de Deus, a ira de Deus, então, é um desprazer contra algo que está errado. Deus não fica irado à toa. Ele tem um desprazer contra algo que é contrário a ele, contra o seu caráter. Então, se Deus é um Deus santo e justo, Deus é um Deus santo e justo? Sim. Então, a indignação de Deus é contra algo que não é santo e algo que não é justo. A ideia aqui de que se revela, porque ele diz a ira de Deus se revela do céu, é de que essa ira, ela acontece constantemente, ela se desdobra, ela se expõe, ela se manifesta constantemente lá do céu contra a terra. Em outras palavras, a santa indignação de Deus contra o pecado já é e já está sendo revelada hoje da santa habitação de Deus no céu. Segundo detalhe, perceba que é contra quem Deus está irado. A ira de Deus, perceba no texto, diz que é contra toda impiedade e injustiça, toda falta de reverência a Deus, contra toda perversão, violação da lei. Essas atitudes têm origem em quem? Nos homens. Uma referência não aos homens masculinos apenas, porque senão as mulheres já ficam, tranquilo, não é comigo. Mas uma referência a todos os homens, toda a humanidade. O terceiro detalhe, perceba, é por que Deus está irado. Todos os homens, ele diz, são impiedosos, eles não reverenciam a Deus, e são injustos, eles quebram a lei de Deus. Isso porque todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos nascem pecadores. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra 2 folhas à frente. Ele diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Paulo está dizendo que quando Adão, que foi o nosso primeiro pai, pecou com Eva, ele estava nos representando. Então, por isso, nós já nascemos caídos no pecado. Mas ainda lá no versículo 18, no capítulo 1, Paulo diz que esses homens impedem a verdade pela sua própria injustiça. A palavra impedir aqui traz a ideia de sufocar, de abafar algo. Então, é como se o homem trocasse a verdade de Deus, ele abafasse a verdade de Deus com uma mentira. E essa mentira é criada por ele mesmo. E essa mentira é criada porque o próprio homem é pecador. E eu queria que você percebesse algo muito importante acontecendo nesse texto aqui. Porque muitas pessoas dizem que se Deus é amor, Deus não pode ser irado contra o homem.
E a ideia de Deus dessas pessoas é que Deus é um grande Papai Noel cósmico que vive para nos dar presentes e bênçãos. Ele não vai fazer nada de errado ao que nós fazemos, nada de mal, ou não vai nos punir pelo que fazemos de errado. Mas, na verdade, pelo que Paulo está dizendo, Deus não é esse grande Papai Noel cósmico. Na verdade, a justa indignação, a justa ira de Deus contra o pecado é uma prova do amor de Deus. Por quê? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o homem: a minha indignação contra o seu pecado é uma prova de que eu te amo. E sabe por quê? Porque o pecado te faz mal. O pecado te afasta de mim. E se eu não te amasse, eu deixaria isso passar desapercebido. Viva no seu pecado. É como a mãe que disciplina o filho, né? Quando o filho faz algo de errado. Aí qual que é a primeira coisa que o filho diz quando está chorando? Você não me ama. Não é assim? Chorando. Na verdade, é o contrário. É porque eu te amo que eu te disciplino. Mas como que o homem... então é por isso que Deus está irado contra o homem. Porque o homem está em pecado, e isso prejudica o homem, e Deus se importa com o homem. Mas como o homem troca a verdade de Deus pela mentira? Olha o versículo 19. Ele diz: porque o que se pode conhecer, saber, perceber sobre Deus é manifesto entre eles. Ou seja, é aparente, é evidente, claramente reconhecido. Isso porque o próprio Deus manifestou, tornou essas coisas conhecidas, disponíveis, visíveis aos homens. Ou seja, a verdade de Deus está disponível a qualquer homem, porque foi Deus quem a tornou visível. Mas o que é visível a todos os homens sobre Deus? Olha o versículo 20, Paulo explica. Ele diz: os seus atributos invisíveis, ou seja, as suas qualidades e características que ninguém pode ver. Olha que contradição, parece uma contradição. São vistos claramente, percebidos de maneira transparente. Ele vai dizer de duas maneiras. Primeiro, desde a criação do mundo, ou seja, desde Adão e Eva até nós, hoje, todos os homens que já existiram, eles viram que Deus revelou. Segunda maneira da revelação de Deus é por meio das coisas que foram criadas. Ele diz no versículo 20 ainda. Essas verdades são percebidas, elas chamam a atenção por meio da natureza. Mas que atributos são esses? O texto explica. O seu eterno poder. Ou seja, a criação mostra que o homem, para o homem, que somente um poder acima da própria criação, um poder infinito, um poder supremo, um poder eterno, que poderia ter trazido a criação à existência. E esse poder não é o Big Bang. Esse poder não é uma sopa cósmica, como os professores de ciências vão dizer. Esse poder é o poder de Deus, o Criador de todas as coisas, que existia antes de tudo ser criado. Paulo está dizendo, a natureza mostra que existe um Deus Criador, poderoso. Mas ele vai dizer, em segundo lugar, que a natureza mostra a sua própria divindade. Então a criação mostra que o seu Criador é alguém divino. A palavra divino ou divindade significa distinto, diferente, perfeito, além de tudo que existe. É só a gente parar para pensar um pouquinho. Pensa no universo, algo como o universo. Tão belo, tão gigantesco, quase que infinito. Ele tem um final, mas é quase que infinito aos nossos olhos. Somente sendo um ser mais perfeito do que esse universo, para criar esse universo. Então o Criador não é a natureza, como diz o panteísmo. Algumas religiões vão defender isso. O que é o panteísmo? Que Deus é a natureza e Ele está na natureza. Então as pessoas adoram as árvores, adoram as plantas, os animais, e elas alegam que aquilo é Deus. Não, Deus é esse mundo. Deus não é o mundo. Deus criou o mundo. Deus está presente no mundo, mas Ele está além, acima do mundo. Em resumo, todos os homens, em todas as épocas, de todas as culturas, de todas as idades, de todas as raças diferentes, segundo a Escritura, eles conhecem a verdade de Deus. E que verdade é essa? Primeiro, que Ele tem um poder eterno, ou seja, Ele sempre existiu. E segundo, que Ele é divino, Ele é diferente de tudo.
Ele é superior a tudo. Por isso, perceba o final do versículo 20. Paulo diz: de modo que esses homens são indesculpáveis. Que homens ele está se referindo? Todos os homens. Todos são indesculpáveis. Ou seja, nenhum homem pode chegar diante de Deus e tem direito de defesa. Como se dissesse assim: ah, mas eu não sabia que o Senhor existia. Olha, ninguém me falou de Deus. Ninguém pregou a sua palavra para mim. Paulo está dizendo: todos os homens são indesculpáveis. E isso não vai ser desculpa no último dia. E por que não vai ser desculpa? Porque ninguém precisava falar. Porque a própria criação, a própria natureza apontava para um Criador. Um Criador que é eterno e um Criador que é santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E por isso, como nós cantamos, não há um justo sequer. É isso que Romanos 3,10 vai dizer. Olha para uma página à frente na sua Bíblia. Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. E aí você olha o versículo 23, olha o que ele diz ainda. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Diante dessa realidade, há um autor falecido já, um pastor inglês, que dizia o seguinte, John Stott. Ele dizia assim, presta atenção nessa ilustração: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de um buraco e você no cume de uma montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Todos pecaram. Todos nós. Sabe o que isso significa? Que aquela teoria, talvez você já ouviu ela, do índio inocente, é uma mentira. Que teoria é essa? É aquela ideia de que, mas e o índio, que nunca ouviu o evangelho? Ele vai poder ser condenado sem mesmo que alguém o diga que ele está perdido? Talvez você já pensou sobre isso. Segundo esse texto, todos os homens tiveram contato e todos os homens terão contato com a verdade de que Deus existe e de que Deus sempre existiu e de que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é perfeito. É isso que Paulo diz. Tais homens são por isso indesculpáveis. Até o índio que nunca ouviu falar do Evangelho. Nós precisamos saber disso. Que quando o homem chegar diante de Deus, seja ele quem for, ele não vai ter desculpas. Ele teve contato com a verdade de Deus, porque o próprio Deus revelou-se a ele. Mas como Paulo disse, o que o homem faz? O homem impede. Ele sufoca essa verdade e substitui essa verdade por uma mentira. É por isso que a ira de Deus está sobre ele. A justa indignação contra o pecado. É por isso que o homem é condenado por Deus. Sabe o que isso significa na prática? Que ninguém nasce ateu. Talvez você conheça alguém que diga isso. Eu nasci ateu e vou morrer ateu. Segundo as Escrituras, ateísmo não é uma escolha intelectual. Porque o ateu vai dizer, é porque eu penso e por isso eu não acredito em Deus. O ateísmo é uma escolha moral. É pecado. Lembra que nós lemos em Salmo 14? O insensato, o tolo, o ignorante, ele diz no seu coração, Deus não existe. Ele decide fazer isso. Ele decide tirar Deus da jogada. É por isso que os homens precisam do Evangelho. Por causa da revelação de Deus. Mas a segunda parte da resposta de Paulo, nós encontramos nos versículos 21 a 23. Os homens precisam do Evangelho por causa da rejeição do homem. Olha o que dizem versículos 21 até 23. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário,
Tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por que os homens precisam do Evangelho? A segunda parte da resposta é por causa da rejeição que ele faz a esse Deus. Olha o que Paulo explica no versículo 21. Ele diz, por que os homens são indesculpáveis? Ele começa o texto dizendo, porque eles têm conhecimento de Deus. O problema do homem não é a falta de conhecimento de Deus, mas é a negação de que esse Deus existe. O Salmo 10, versículo 4, vai dizer o seguinte: por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum de seus planos. Então, o homem, ele quer tirar Deus da jogada. O erro é que o homem diz assim. Perdão, o erro não é que o homem diz assim, eu não aceito a Deus. Mas sim que ele sabe que Deus existe, mas ele não diz nada e finge que Deus não está ali. Mas mesmo sabendo sobre Deus, olha as atitudes que o homem tem. O versículo vai dizer para nós, o versículo 21, ele diz, mesmo tendo conhecido a Deus primeiro, a atitude do homem, ele não o glorifica como Deus. Lembra que nós estudamos a respeito da palavra glória? Glorificar é exaltar, é reconhecer o devido valor. O homem não reconhece a majestade e o valor de Deus. Por isso que quando, em qualquer cultura, algum índio ou algum nativo, ele atribui a algum ídolo o ato da criação, ele está se rebelando contra o Criador. Na verdade, não é belo você ver uma cultura primitiva adorando os seus deuses e dizer, não, mas é a cultura deles. Eles estão se rebelando contra o Criador. Quando um índio, ele adora o Deus Sol, ou quando um oriental, ele venera o Buda, ou quando pessoas adoram a natureza, ou quando eles inventam um Deus novo, ou quando eles adoram o Deus Alá, criado por um profeta maluco. Essas pessoas não estão fazendo algo bonito diante de Deus. Elas estão se opondo contra Deus. Porque elas dizem que foram os seus ídolos que criaram o que Deus criou. A segunda atitude do homem diante de Deus, mesmo tendo conhecimento dele, olha o versículo 21. Não glorificaram como Deus, em segundo lugar, nem lhe deram graças. O homem, além de não glorificar Deus pelo que Deus é, o homem também não é grato pelo que Deus faz. Pelo contrário, ele começa a descer, e nós vamos ver aqui alguns degraus de decadência do homem. O primeiro degrau que o homem desce é a mente. Olha o que o texto diz. O homem começou a pensar, mas ele tirou Deus do ponto de referência. E por isso as suas especulações se tornaram fúteis. Os seus raciocínios, seus pensamentos se tornaram inúteis, nulos, vazios. Isso significa que todo pensamento ou toda filosofia que tira Deus da jogada é algo vão, é perda de tempo. Seja maçonaria, sejam os mormons, seja qualquer filosofia que diga Deus não existe, é inútil. É isso que Paulo está dizendo. O segundo degrau da decadência humana é não somente, mas o texto vai dizer que é a visão. Então vamos para os olhos. Olha o que ele diz. O seu coração insensato significa sem inteligência, sem entendimento, estúpido. Ele ficou obscurecido. Ele ficou coberto de trevas, sem poder enxergar a verdadeira luz. E por isso, olha que fantástico o versículo 22. Dizendo-se sábios, alegando, afirmando serem inteligentes, esses homens se tornaram
loucos, tolos, desculpe o termo, mas estúpidos. Idiotas. É isso que o texto está dizendo. Por isso, o homem desce o terceiro degrau, olha o versículo 23, da decadência humana. Você começa primeiro na mente, depois vai para a visão, o terceiro degrau é os joelhos, a religião. Porque ele não vê a luz, ele acaba sendo enganado pelo próprio pecado. E no versículo 23, Paulo diz, o homem substituiu a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis. Ou seja, ele troca a glória de um Deus imortal por imagem de um homem mortal. Não somente adora a homens, ou a outros homens, ou a si mesmos, mas os homens começam a adorar imagens de aves, imagens de quadrúpedes, imagens de répteis. Ignorar a Deus leva o homem à idolatria. Todo homem é religioso, todo. Ou ele adora o único Deus, ou ele adora qualquer outro ídolo criado por ele. É só nós pensarmos um pouquinho aqui. Em toda cultura em que o homem ignora Deus, ele tira Deus da jogada, ele começa a filosofar. Em toda cultura em que ele filosofa tirando Deus da jogada, tem uma poderosa prática de idolatria. É só você parar para pensar na história. Quanto mais filósofos haviam, mais ídolos eram criados. Olha para o Egito. O Egito se orgulhava dos seus estudiosos. Mas quantos deuses existiam no Egito? Olha para os gregos e para a antiga Roma. Filósofos, Aristóteles e tantos outros tiravam Deus da jogada. Mas olha também um tanto de deuses que eles tinham. O panteão grego, o panteão romano de ídolos. E é assim até hoje. As pessoas ignoram a Deus. Mas elas não ignoram porque elas não conhecem, mas porque elas sufocam esse conhecimento. Elas preferem viver como se Deus não existisse. Por isso, elas não dão a glória que é devida a Deus e nem são gratas pelo que esse Deus faz. Pelo contrário, o que elas começam a fazer? Pensar como se Deus não existisse. E aí elas vivem suas vidas como se fossem sábias. Mas na verdade elas são loucas. Elas são cegas para o próprio pecado. E essa cegueira leva elas à idolatria. O homem foi criado para adorar a Deus, mas quando Deus não está no centro dessa adoração, o homem se prostra a um ídolo. E ele coloca o ídolo no lugar de Deus. E talvez você não seja a pessoa que se prostra diante de uma estátua, de uma pessoa, ou do presente, do passado, ou de um animal, enfim. Mas talvez você é uma pessoa que se prostra diante do dinheiro. Talvez você vive em função de ser rico, de ter bens. Talvez o trabalho é o seu ídolo. Ou talvez você se prostre diante do seu filho. Seu filho é o seu Deus. E ele manda e desmanda. Talvez a sua satisfação, o seu prazer, os seus desejos, os seus impulsos são o seu Deus. Talvez você idolatre até ser um religioso. A religião é o meu ídolo. Talvez o seu celular é o seu ídolo. O seu carro, a sua televisão. Ou até mesmo um líder, um pastor. Tudo que ele diz para mim é lei. Você pode perguntar, não, você está me chamando de idólatra. Mas é muito fácil descobrir qual é o seu ídolo. Ou qual é o meu ídolo. É simplesmente responder a seguinte pergunta: qual é a minha motivação para acordar todas as manhãs? O que te impulsiona a viver cada dia? Onde você encontra satisfação? Quem que é a razão da sua existência? Se esse algo ou alguém desaparecer de uma hora para outra, o que vai ser de você? Se a resposta a essas perguntas for qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus, então esse é o seu ídolo. Mas Paulo está dizendo que tirar Deus do seu lugar de direito, isso é rebeldia. Por isso, em todas as culturas, nós olhamos, tem religiões diferentes. É interessante isso, né? Qualquer cultura vai ter uma religião. Sendo ela mais desenvolvida, menos desenvolvida. Algumas podem até parecer ser sábias. Nossa, que interessante. São tão inteligentes, tão cultos,
tão educados. É interessante, no Japão, as pessoas fazem muito bem para os outros. Se acha uma coisa na rua, ele pega, liga para a pessoa e devolve para a pessoa. É interessante isso, né? É tudo limpinho. Aí você pensa, nossa, como eles são educados. Mas sabe por que o japonês faz isso? Porque ele acredita que os demônios vão amaldiçoar você se você pegar algo que não é seu. Se você jogar um lixo na rua, não é questão de educação, é questão de religião. Você vai ser amaldiçoado por fazer e trazer o caos. Então pode parecer bonito, mas no fundo é religioso. E se tira Deus da jogada, no fundo é idolatria. Então toda a natureza de qualquer religião, de toda adoração que nasce de um pensamento que tira Deus da jogada, que não glorifica o Criador, que não dá graças a Ele, é falsa. Todas as religiões, elas podem até serem sinceras, mas são idolatria, porque elas substituem a verdade de Deus pela mentira. Por isso que todos os homens em todo lugar precisam do Evangelho. Em segundo lugar, porque eles rejeitam a revelação de Deus. Não há um homem na face da terra que não rejeite a Deus no seu coração. Mas os homens precisam do Evangelho em terceiro lugar. Olha os versículos 24 a 32. Texto um pouquinho mais comprido, mas é por causa da retribuição de Deus. Perceba o que o texto diz. 24 até 32. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Lembra dos 4 degraus que nós já falamos que o homem desce quando rejeita Deus? Primeiramente. Segundo, a visão. Terceiro, os joelhos, ele vai para a idolatria. Aqui nós temos o 4º degrau da decadência do homem. Por rejeitar a Deus, é a perversão, suas práticas. Nesse texto, Paulo vai dizer o seguinte, a seguinte lógica dele. Primeiro, porque o homem rejeita a revelação de Deus na criação e se entrega à idolatria, então Deus o entrega aos seus próprios pecados. Nós temos aqui 3 áreas nas quais o homem foi entregue por Deus. Olha a primeira área. Versículos 24 e 25, ao seu próprio desejo. Olha o que ele diz no 24. Por terem rejeitado a Deus, ele os entregou à impureza sexual. Ou seja, ele permitiu que os homens se entregassem à imundícia, à imoralidade sexual, ou ao seu desejo ardente dos próprios corações. Isso significa que o homem é entregue pelo próprio Deus aos seus próprios desejos pecaminosos. E perceba que o versículo 24 diz que Deus faz isso para que os homens desonrassem os seus corpos entre si. Ou seja, que eles insultassem, tratassem com desprezo a si mesmos. Você percebe o que o texto está dizendo aqui?
É como se Deus estivesse dizendo assim: é isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Deus entrega os homens aos próprios pecados. É como se Deus estivesse dizendo: seja feita a tua vontade. Tem um teólogo que diz assim: não há nada pior do que Deus dizer: seja feita a sua vontade. Para você mesmo. Esse é o juízo de Deus para o homem. Lembra? A ira de Deus se revela? Essa é a ira. Deus dizendo assim: você me desonra. E porque você faz isso, eu te entrego a sua própria natureza, para que você desonre a si mesmo. E Paulo explica isso no versículo 25. Porque os homens mudaram, eles substituíram, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Lembra que nós vimos? Eles trocam o Criador pela criatura. Eles adoram a criatura ao invés do Criador. E esse Criador, ele diz, é o único digno de adoração, que é bendito eternamente. E ele até faz um louvor aí, né? Amém. A segunda área em que o homem foi entregue, então, em primeiro lugar, foi o seu próprio desejo, é a sua própria desonra. Olha os versículos 26 e 27. Se o texto já está difícil de engolir, duro aí, olha o que ele diz no 26. Ele diz que o homem foi entregue às suas próprias paixões desonrosas, ou seja, Deus entrega a todos os homens a ânsia, a vontade incontrolável pelo que é errado, pela desgraça. E isso leva as mulheres ao quê? Ao lesbianismo. Olha o que ele diz: elas substituíram, elas trocaram, mudaram as relações sexuais naturais, de forma como Deus as criou, por uma ação contrária à natureza. O que ele está querendo dizer aqui? Mulher com mulher. Mas não só isso, os homens também, olha o versículo 27. Eles também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e começaram a se inflamar mutuamente em sua sensualidade, ou seja, arder em desejo uns pelos outros. Nós temos aqui então o homossexualismo. Perceba que para Deus, essa atitude, ele diz, é torpe, é indecente, ou seja, é imprópria, é inconveniente. Isso significa, é muito prático na nossa sociedade, que o homossexualismo ou o lesbianismo não é, em primeiro lugar, simplesmente uma opção sexual. É, antes de mais nada, uma atitude contrária à vontade de Deus. Fazer isso traz olha o que diz, o versículo 27 diz: a merecida ou a devida recompensa pelo erro. Ou seja, quem faz isso recebe uma punição merecida pelo que faz. É só você parar para pensar. O que mais acontece no meio homossexual? Doenças como AIDS, doenças sexualmente transmitidas, um constante conflito de identidade, dúvida acerca de si mesmo, enfim. Paulo está dizendo, se eles desonram a Deus, Deus os entrega a desonra de si mesmos. A terceira área em que o homem foi entregue por Deus, está nos versículos 28 a 32, é a sua própria disposição mental. Ele diz, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, porque eles desprezaram, versículo 28. Ou seja, eles viram o conhecimento de Deus, mas não aceitam esse conhecimento, Deus os entrega a uma mentalidade condenável, a uma forma de pensar que Deus não aprova. E o que isso significa? Que o homem foi entregue à sua própria mente, uma mente obscura, pecaminosa. Tudo isso para fazer coisas inconvenientes, coisas que não convêm. E aí Paulo começa a dar uma lista no versículo 29 de 21 dessas coisas que não convêm, coisas erradas, e que os homens praticam segundo a sua mente depravada. Perceba que interessante. O primeiro item no versículo 29 é a injustiça. É o resultado, pense aqui, tudo isso aqui é resultado de se rejeitar a Deus. Então Deus fala, então eu te entrego ao seu próprio pecado. Se a vida de uma pessoa é marcada por um ou mais desses itens constantes, ela não se arrepende disso, ela vive assim, é marca de alguém que rejeita a Deus. Perceba os itens. Primeiro, injustiça. É tirar o direito de Deus e o direito dos homens, fazer o que é injusto. Segundo, malícia. É uma maldade que seduz os outros para fazer o mal. Terceiro, cobiça ou avareza.
É o desejo insaciável de ter aquilo que não é seu. Quarto, maldade. É alguém sem nada de bom, inclinado para o pior em todos os momentos. É aquela pessoa que você sabe que ela sempre tem má intenção. Quinto, inveja. É o desconforto com o sucesso dos outros. Sexto, homicídio. É a vontade de matar alguém ou simplesmente de odiar alguém. Sétimo, discórdia ou contenda. É a atitude de promover divisão, de sempre ser o briguento. Oitavo, engano ou dolo. É a pessoa que usa os caminhos errados para tirar vantagem dos outros. Sabe aqueles caras sem vergonhas? Sempre estão passando a perna nos outros, querendo tirar vantagem. Depravação, em nono lugar, ainda no versículo 29. É pensar sempre o pior das pessoas. Intrometidos. Olha que interessante, final do versículo 29. Uma pessoa intrometida ou difamadora, que conta suas histórias malignas para todo mundo e fica falando mal dos outros, é resultado de uma vida que rejeitou a Deus. A lista continua no versículo 30. Caluniadores, aquele que fala mal de tudo e de todos publicamente. Olha a próxima. Inimigos de Deus, ou aborrecidos de Deus. Essa pessoa acha que Deus é um estorvo na sua vida. Ela odeia Deus, e se ela pudesse, ela mataria Deus. Conhece pessoas assim? Eu não gosto de Deus. Se eu pudesse, eu matava Deus. Insolentes, é uma pessoa altiva, soberba, uma pessoa que tem prazer em prejudicar o próximo. Orgulhosos ou soberbos, é uma pessoa cheia de si, que despreza os outros. Arrogantes, é aquela pessoa que pensa de si mesmo mais do que convém, que acha que tem um valor maior do que os outros. Inventores de males, pessoas que buscam novas formas de pecar, pessoas que são criadoras do errado, tem a criatividade em fazer o que é mal. Sabe aquela pessoa que tem uma mente muito boa, brilhante, mas sempre para criar coisa errada? Buscam sempre novas emoções para se satisfazer. Mas perceba o último item do versículo 30, olha que fantástico. Qual que é? Desobedientes aos pais. Filhos rebeldes, sem reverência nenhuma aos seus pais. É algo comum, natural? Sim ou não? É algo comum, natural, de alguém que, em primeiro lugar, rejeitou a Deus. Olha que fantástico isso. Um filho que é rebelde em todos os tempos, que não se arrepende. Em primeiro lugar, o seu coração, mesmo que ele não tenha decidido por conta própria, o seu coração decidiu rejeitar a Deus. Por isso, se o seu filho é desobediente, o seu objetivo é alcançar o coração dele. Porque é um problema de coração. É um problema dele com Deus. E mais características de coisas erradas são citadas no versículo 31. Insensatos, eles não aprendem com a experiência. Sabe aquelas pessoas que sempre estão caindo no mesmo erro? E aí você fala, mas que... Eu vou usar o termo mais leve. Que tolo! Sim, por quê? Porque em primeiro lugar ele rejeita Deus. Indignos de confiança. Sabe aquelas pessoas desonestas que ninguém pode confiar? Sem afeição natural, ou sem afeto natural. É uma pessoa, olha que interessante, sem amor à família. É uma pessoa que não tem amor aos filhos, aos irmãos. Sabe aquelas mães que abandonam os filhos numa lata de lixo? Isso não é resultado simplesmente da falta de dinheiro que ela tem para criar a criança, mas da rejeição do coração dela a Deus. O aborto é uma prática dessa característica. Não tem afeto natural. E o texto termina sem misericórdia. Uma pessoa sem compaixão, sem piedade, que não tem dó do oprimido. Paulo termina o argumento dele fazendo duas afirmações no versículo 32. A primeira afirmação é que esses homens pecam conscientemente. Ele diz, eles conhecendo bem o decreto de Deus, a sentença, o julgamento de Deus, de que são dignos, passíveis de morte os que fazem tais coisas. Mesmo assim eles praticam o pecado. Ou seja, todos os homens sabem que isso é errado, mas mesmo assim eles fazem essas coisas. Porque eles estão debaixo da ira de Deus. E por isso eles não sentem vergonha ou qualquer tipo de arrependimento.
A segunda afirmação, ele diz: os homens aplaudem os que fazem o mesmo. Eles não só praticam, mas aprovam, ficam satisfeitos com aqueles que fazem as mesmas coisas. O pior nível da sociedade, talvez é como a nossa sociedade está. É quando, além de praticar o mal, a sociedade incentiva e aprova aquilo que ela faz. Como está a nossa sociedade? Não está assim? Em outras palavras, o que Paulo disse nesse trecho final do nosso tempo hoje é o seguinte: por ter uma imagem falsa de Deus, o homem foi conduzido pelo próprio Deus a uma imagem falsa do que é certo. A idolatria leva à imoralidade. Esse é o juízo temporal de Deus contra o pecado do homem. Enquanto o homem viver na terra ignorando a Deus, ele vai viver cego e entregue ao seu próprio pecado. E quando morrer, ele vai ser condenado eternamente para o inferno, porque ele rejeitou a Deus. Deus abandona os homens ao seu próprio pecado. Sabe qual que é a ilustração aqui? É como se nós tivéssemos, pensa todos os homens, na coleira de Deus. Quem já saiu para passear com o cachorro na coleira? E quando o cachorro macho encontra uma cadela no cio, como ele fica? Puxando, ele quer sair. A ideia aqui é de que o homem é como se ele estivesse na coleira de Deus e o seu coração quer o pecado. E Deus segurando, e o homem, não, eu quero o pecado, eu quero o pecado. É como se Deus dissesse: ah, você quer? Então eu solto a tua coleira e deixo você ir. A nossa natureza quer ir para longe de Deus, é a reação de Deus, é simplesmente soltar a coleira. As pessoas escolhem abrir mão de Deus e Deus simplesmente escolhe abrir mão das pessoas. Tem um teólogo que diz assim: pior do que Deus mandar fogo do céu contra o homem é entregá-lo ao fogo do seu próprio coração. Pior do que Deus mandar fogo do céu contra o homem é entregá-lo ao fogo do seu próprio coração. Se nós pararmos para pensar, a nossa natureza, a nossa sociedade, ela retrata muito bem o que esse texto acabou de dizer. Sim ou não? O Brasil é uma nação idólatra. O movimento homossexual está crescendo cada vez mais. Os homens pecam e eles não sentem mais vergonha do seu pecado. Os valores são trocados porque o que é certo é tido como errado. E o errado é tido como certo. E sabe por que disso? A resposta não é porque Deus virou as costas para o mundo e Deus não tem controle sobre a sociedade, ou Deus não vai fazer nada. A resposta é porque a nossa sociedade está debaixo da ira de Deus. Esse é o juízo de Deus contra a rebeldia dos homens, entregá-los ao seu próprio pecado. Então, quando você olhar para a nossa sociedade depravada e perguntar se Deus não vai fazer nada, Deus, o Senhor não vai fazer nada? Você precisa se lembrar do fato de que a sociedade está do jeito que está, e isso já é o juízo de Deus. Então, como alguns dizem, o Brasil é de Jesus, marcha para Jesus, enfim. O Brasil não é de Jesus. O Brasil está entregue ao seu próprio desejo, à sua própria desonra, à sua própria disposição mental. E eu quero que você pense muito bem. Porque se esses versículos te definiram, é bem provável que você também esteja debaixo da ira de Deus. Se esses versículos mostram uma constante na sua vida, significa que você ainda está perdido. Que você não tem chance nenhuma diante de Deus. Você é indesculpável. Você está condenado à morte. É por isso que os homens precisam de Jesus. Porque eles tiveram contato com a revelação de Deus em primeiro lugar. Segundo, mas todos rejeitaram essa revelação. E em terceiro, Deus os retribuiu, os entregando aos seus próprios desejos. É por isso que Paulo disse o que disse nos versículos 16 e 17. Vamos ler para concluir nosso tempo. Romanos 1, 16 e 17. Olha o que Paulo diz. 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo tipo de homem. Porque por conta própria o homem não consegue nem adorar a Deus, quanto mais se salvar do pecado. E ele diz: no Evangelho Deus nos salva, não pelas nossas obras, que são pecaminosas, mas pela fé na obra perfeita de Cristo. Por isso o justo viverá pela fé. Por isso eu quero terminar com três aplicações. Primeiro, se você é crente em Cristo, lembre-se do que Cristo fez por você. Ele morreu a morte que nós merecemos morrer, para nos dar a vida que nós não merecemos viver. Lembrar de quem nós éramos antes da iniciativa de Deus em nos salvar deve produzir gratidão. John Stott dizia: não existe cristão orgulhoso. Ou ele é cristão, ou ele é orgulhoso. Não dá para ser os dois. Não há espaço para orgulho quando você lembra que você não merecia nada de Deus a não ser juízo. Quando nós lembrarmos de onde Cristo nos tirou, as nossas palavras deveriam ser: Senhor, eu não merecia nada disso. Eu sou um miserável pecador. Eu quero agradecer pela salvação. Eu quero viver para o Senhor. Como é que eu posso fazer para mostrar minha gratidão? Lembre-se do que Cristo fez por você. Mas além disso, olhe para todos os homens como Paulo olhava. Homens perdidos nos seus pecados e homens debaixo da ira de Deus. Então aqui os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus professores, os seus vizinhos, todos eles estão condenados. Todos estão entregues ao pecado. Todos se voltam contra Deus no seu próprio coração. Todos são rebeldes. Por isso todos precisam de Cristo. Precisam do Evangelho. Precisam ser salvos. E por isso a terceira aplicação é: esteja pronto para pregar o Evangelho. Não há um homem que está livre da ira de Deus. Todos são indesculpáveis perante Ele. Todos estão condenados. Então por isso nós precisamos priorizar o evangelismo. Investir em missões. Investir em missionários. Sermos missionários onde estivermos. Pregarmos para todas as pessoas. Porque as religiões são um engano. A pessoa pode até ser religiosa, mas se isso não adora ao Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, ela é uma idólatra. Porque só Jesus é o verdadeiro caminho. Todos precisam saber disso. Jesus veio a esse mundo por causa da nossa condição desesperadamente corrupta. Terrível. Em que nós nos encontrávamos diante de Deus. Essa é a primeira grande mensagem do Evangelho. Por que Jesus veio? Primeiro, porque nós estávamos perdidos. Essa é a primeira mensagem de Natal que nós vamos meditar nesse mês. Saiamos por essa porta cientes dessa verdade.